A mansão Albuquerque era um monumento ao silêncio. Desde o acidente 1 ano atrás, a vida e a luz pareciam ter sido drenadas da vasta propriedade, deixando para trás apenas um luxo sombrio e o eco de uma tragédia. As cortinas pesadas viviam cerradas, mergulhando os corredores em uma penumbra perpétua, como se o sol fosse um intruso indesejado. O ar era rarefeito, imóvel, pesado com a poeira que dançava nos poucos raios de luz que ousavam entrar. No centro da sala de estar, um cômodo imenso mas parecia o saguão de um hotel abandonado, sentava-se Léo, de 9 anos. Ele estava em uma poltrona de couro, imóvel como uma pequena estátua de luto, o rosto voltado para a frente, mas os olhos que não viam pareciam fixos em um ponto no vazio. Ele era o epicentro da quietude da casa, um menino preso não apenas na escuridão de sua cegueira, mas também na prisão de seu próprio trauma e solidão, um pequeno fantasma em um palácio de mármore. Sua tutora, Dona Esther, aproximou-se com passos firmes e sem som sobre o tapete persa. Ela era uma mulher de postura rígida e expressão severa, uma personificação da disciplina que ela acreditava ser a única cura para o menino. Ela colocou um pesado livro em braille no colo dele. Léo, já passamos por isso. A vida não vai esperar por você se adaptar. Você precisa se esforçar, disse ela, a voz desprovida de qualquer emoção, clínica como um relatório médico. Ela pegou a pequena mão dele e a forçou sobre os pontos em relevo na página. Concentre-se. A letra A, sinta-a. Mas os dedos de Léo permaneciam moles, sua mente e seu espírito em outro lugar. Um lugar que os métodos rígidos de Dona Esther não conseguiam alcançar. Para ela, a apatia dele era um ato de rebeldia, uma teimosia a ser quebrada. Ela não via o menino assustado por trás da quietude, apenas um projeto que estava falhando em corresponder às suas expectativas. Mais tarde naquele dia, Larissa, a nova faxineira, entrou na sala. Ela era a antítese da casa, pequena, cheia de uma energia contida. Seus movimentos, embora discretos, pareciam infundir um pouco de vida no ambiente estagnado. Ela recebeu instruções estritas de Dona Esther para não fazer barulho e, acima de tudo, para não interagir com o menino. Ele precisa de concentração e terapia estruturada, não de distrações emocionais, fora a ordem fria. Larissa respeitou a regra, movendo-se pela sala como um fantasma, espanando os móveis empoeirados, limpando o chão de madeira escura. Ela olhava para o menino na poltrona, e seu coração se enchia de uma compaixão que doía. Ela, que crescera em um orfanato barulhento e cheio de gente, não conseguia imaginar uma solidão tão profunda e silenciosa como a que envolvia aquela pequena criança, cercada de riqueza, mas faminta de calor humano e de qualquer tipo de afeto. Enquanto trabalhava, perdida em seus pensamentos e na monotonia de seus movimentos, um hábito antigo veio à tona. Inconscientemente, ela começou a cantarolar. Era uma canção de ninar. Simples, uma melodia suave que sua mãe cantava para ela antes de morrer. A única herança que lhe restara em toda a sua vida. O som era baixo, quase um sussurro. Uma melodia que se entrelaçava com o som de seu pano de limpeza deslizando sobre a madeira. Ela não percebeu que o som preenchia o silêncio opressivo da sala, uma pequena ilha de calor na frieza do ambiente. Para ela, era apenas um conforto, uma forma de tornar o trabalho solitário menos pesado, um eco de um tempo mais feliz. Ela não fazia ideia de que sua pequena e esquecida canção estava prestes a se tornar a primeira chave para destrancar uma porta que estava fechada há muito, muito tempo. No início, a mudança foi quase imperceptível. Léo, que passara a manhã inteira imóvel, a cabeça baixa em um estado de apatia completa, fez um pequeno movimento. Sua cabeça, lentamente, virou-se alguns graus na direção de onde vinha o som. Seus ouvidos, aguçados pela perda da visão, captaram a melodia suave.
uma anomalia no deserto, sonoro de seu dia a dia, um som que não era o tic-tac do relógio ou os passos de Dona Esther. Sofia, concentrada em seu trabalho, não notou. Mas então, outro sinal de vida apareceu. Os dedos da mão direita de Léo, que repousavam inertes sobre o braço da poltrona de couro, começaram a se mover. Eles tamborilavam suavemente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tentando encontrar o ritmo da canção de ninar. Era um movimento minúsculo, quase secreto, mas era a primeira resposta ativa que ele dava no exterior em meses. Larissa finalmente parou de limpar para pegar um novo pano e, ao se virar, ela viu. Viu a cabeça dele levemente inclinada em sua direção, como um girassol buscando uma fonte de calor. E viu os pequenos dedos marcando o tempo no couro escuro da poltrona. Seu coração deu um salto em seu peito. Ela imediatamente parou de cantarolar, assustada, lembrando-se da ordem severa de Dona Esther. Ela olhou nervosamente para a porta, com medo de que a governanta pudesse aparecer a qualquer momento e testemunhar sua transgressão, o que certamente resultaria em sua demissão imediata. O menino, sentindo a ausência súbita da música, parou de tamborilar e sua cabeça voltou lentamente à posição apática de antes. O momento mágico se quebrou, mas algo fundamental havia mudado para sempre dentro daquela sala. Larissa agora sabia. Sabia que por baixo daquela camada de trauma e silêncio havia um menino que ainda estava vivo, que ainda podia ser alcançado. A música, ela percebeu, era a ponte. Nos dias que se seguiram, um jogo silencioso e secreto começou entre eles. Larissa, sempre atenta à presença de Dona Esther, usava a música como um código, um sinal. Quando tinha certeza de que estavam sozinhas, ela voltava a cantarolar a mesma melodia suave. E a reação de Léo era sempre a mesma. Sua cabeça se virava, seus dedos encontravam o ritmo. Eram seus pequenos atos de rebelião, seus momentos de conexão clandestina em meio à opressão da rotina. Larissa começou a se arriscar um pouco mais, movida por uma compaixão que superava seu medo. Um dia, enquanto limpava perto dele, ela sussurrou, a voz pouco mais que um sopro de ar. É uma bela canção, não é? Minha mãe costumava cantá-la para mim quando eu era pequena. Léo não respondeu, obviamente, mas a tensão em seus pequenos ombros pareceu diminuir por um instante, como se a voz dela, falando diretamente com ele, fosse um toque físico. Ela estava quebrando as regras, e o risco a assustava profundamente, mas a recompensa de ver aquele pequeno sinal de vida, aquela minúscula resposta ao mundo, era grande demais para ignorar. Ela sentia que não estava apenas limpando uma casa, mas talvez limpando a poeira de uma alma esquecida, e esse sentimento lhe deu uma coragem que ela não sabia que possuía. Otávio, o pai de Léo, era uma presença ainda mais rara que a luz do sol naquela casa. Ele saía para o trabalho antes de o menino acordar e voltava muito depois de ele ter sido colocado na cama por Dona Esther. Era um homem alto e elegante, mas que se movia como uma sombra por sua própria casa, o rosto sempre marcado por uma exaustão que parecia vir da alma e não do corpo. Ele amava o filho com uma intensidade que o paralisava, pois cada vez que olhava para Léo, via também o fantasma de sua esposa, via o acidente, a perda, a dor insuportável. A cegueira e o trauma do menino eram um lembrete constante de seu próprio fracasso em protegê-los naquele dia fatídico. E assim, ele se afogou em seu império de negócios, usando o trabalho como uma anestesia, amando seu filho à distância, uma forma de amor segura, mas terrivelmente solitária para ambos. Dona Esther, a governanta, controlava a casa com uma eficiência de ferro, cada minuto do dia de Léo planejado e estruturado. Em sua mente ela estava fazendo o melhor para o menino, seguindo as recomendações dos melhores terapeutas que o dinheiro de Otávio podia comprar. Ela acreditava firmemente que a disciplina, a estrutura e a ausência de sentimentalismo
Eram as únicas ferramentas para preparar Léo para um mundo difícil que não teria pena dele. Ela via a compaixão como uma forma de pena, e a pena para ela era um veneno que enfraqueceria a resiliência de Léo. Qualquer tentativa de mimar o menino, de tratá-lo com gentileza excessiva, era vista por ela como uma interferência perigosa em seu tratamento cuidadosamente planejado. A abordagem de Larissa, portanto, era uma ameaça. O vínculo entre Larissa e Léo crescia a cada dia, em pequenos incrementos, secretos, como uma planta crescendo nas frestas de uma parede de pedra. Ela começou a descrever o mundo para ele em sussurros, pintando quadros com palavras. O sol está entrando pela janela agora, Léo. Está fazendo um longo retângulo dourado no tapete. E há partículas de poeira dançando nele, como pequenas estrelas que só nós podemos ver. Ela lhe dava um contexto para o mundo que ele não podia mais enxergar, tornando-o menos assustador. E ele ouvia, o corpo imóvel, mas a mente viajando com a voz dela. A voz de Larissa se tornou uma âncora para ele, uma fonte de cor em sua escuridão, uma promessa de que o mundo lá fora ainda poderia ser bonito. Ele começou a esperar ansiosamente pelo som dos passos dela no corredor, pelo cheiro suave de lavanda que sempre a acompanhava, um aroma que cortava o cheiro estagnado da casa. Ela estava, sem saber, reconstruindo a confiança dele no mundo. Uma palavra, uma nota de cada vez. Um dia, Larissa tomou uma decisão ousada. Era a folga de Dona Esther. E a casa estava particularmente silenciosa, dando-lhe uma rara janela de oportunidade. Ela se aproximou de Léo, o coração batendo forte com a audácia de seu plano. Em seu bolso, ela tinha seu celular e um par de fones de ouvido baratos. Ela se ajoelhou ao lado da poltrona dele para que sua voz ficasse perto de seu ouvido. Léo, sussurrou ela, usando o primeiro nome dele com uma familiaridade suave. Gostaria de ouvir uma música diferente hoje? Ela não esperou por uma resposta. Com um cuidado infinito, colocou os fones de ouvido em seus ouvidos pequenos e selecionou uma peça de música clássica que amava, uma valsa suave e melancólica de Chopin que parecia conter toda a tristeza e beleza do mundo. A música preencheu a cabeça de Léo, mais rica, mais cheia e mais complexa do que a simples canção de ninar. Ele ficou tenso no início, surpreso com a invasão de som em seu mundo silencioso. Mas depois seu corpo relaxou, entregando-se à melodia que o envolvia. A música estava fazendo mais do que apenas entretê-lo. Estava despertando sua imaginação, suas emoções, dando-lhe uma linguagem além das palavras, uma forma de sentir o mundo que não dependia de seus olhos. Sofia sorriu, as lágrimas enchendo seus próprios olhos, com a beleza daquele momento. Então ela fez algo ainda mais arriscado. Levantou-se e, com uma delicadeza infinita, pegou as mãos de Léo. Elas estavam frias e moles no início, mas ela as segurou com uma firmeza gentil. "Deixe-me mostrar uma coisa", disse ela. Ela o puxou suavemente para fora da cadeira. Ele estava instável, hesitante, seu corpo não acostumado a se mover daquela maneira. "Confie em mim", ela sussurrou, a voz cheia de uma certeza que o acalmou. Ela colocou uma das mãos dele em seu ombro e segurou a outra, como em um baile de contos de fadas. "Agora apenas sinta a música. Siga-me." Ela começou a se mover lentamente no ritmo da valsa. Um passo para a frente, um para o lado, um para trás. Simples, lento. No início, os pés de Léo estavam desajeitados, arrastando-se no chão. Ele tropeçou, mas Larissa o segurou com firmeza, seu corpo pequeno servindo de âncora para ele. "Está tudo bem. Apenas sinta", ela repetia, a voz um mantra de encorajamento. E então, ele começou a sentir. Sentiu o ritmo através das vibrações do piso de madeira, através do contato seguro das mãos dela. Sentiu o balanço, a subida e a descida da melodia. Seu corpo,
Antes uma prisão de medo e trauma, começou a se lembrar de como se mover, de como sentir. Alegria. Ele não estava vendo, mas estava dançando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele estava valseando na escuridão, guiado não por seus olhos, mas pelo som da música e pelo toque seguro da mão de uma amiga. Ele estava aprendendo a ver o mundo de uma maneira totalmente nova. Naquele momento, enquanto eles giravam lentamente no meio da sala silenciosa, algo que não acontecia há mais de um ano aconteceu. Um sorriso. Não era grande, era pequeno, hesitante, quase um espasmo no canto da boca de Léo. Mas era um sorriso genuíno, nascido de uma alegria pura e inesperada. Ele estava sentindo alegria, uma emoção que ele pensava ter perdido para sempre no dia do acidente, junto com sua visão e sua mãe. A dança não estava apenas movendo seu corpo, estava movendo sua alma, quebrando as correntes do trauma, uma nota, um passo de cada vez. Larissa sentiu o canto da boca dele se curvar contra seu ombro, e seu próprio coração se encheu de uma felicidade tão intensa que era quase dolorosa. Aquele pequeno sorriso era a prova de que o menino que todos pensavam estar perdido para sempre ainda estava ali, esperando para ser encontrado. O fim da música trouxe um silêncio diferente à sala, não mais opressivo, mas cheio de uma nova possibilidade. Larissa guiou Léo gentilmente de volta à sua poltrona. Ele se sentou, mas sua postura era diferente. Não estava mais encolhido, mas ereto, alerta. Ela, por sua vez, estava eufórica e aterrorizada. O que ela havia feito? Havia quebrado a regra mais fundamental de Dona Esther, havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Mas a visão daquele sorriso, a sensação da vida voltando ao menino, superava qualquer medo. Ela sabia que havia tropeçado em algo poderoso, uma chave para a prisão de Léo. Uma chave que não era feita de terapia, mas de música e conexão humana. Ela arrumou suas coisas em silêncio, o coração ainda acelerado, sabendo que sua rotina naquela casa nunca mais seria a mesma. Aquele dia havia mudado tudo para sempre. A partir daquele momento, a mansão silenciosa passou a guardar um segredo. Uma rotina clandestina se estabeleceu, cheia de riscos e de pequenas alegrias. Larissa e Léo se tornaram conspiradores. Eles esperavam ansiosamente pelos breves períodos em que Dona Esther estava ocupada em reuniões ou em sua folga semanal. Um olhar, um aceno de cabeça quase imperceptível de Larissa era o sinal. Léo, cuja audição se tornara seu superpoder, conseguia distinguir os passos de sua tutora se afastando pelo corredor. E então, o mundo deles ganhava vida. A vasta sala de estar se transformava em seu salão de baile particular, seu refúgio secreto. A música, sempre tocada em um volume baixo no celular de Larissa, preenchia o espaço. E eles dançavam, explorando novos ritmos, novas melodias. Cada sessão era uma pequena vitória contra a tristeza que dominava aquela casa. Larissa percebeu que precisava expandir o mundo de Léo para além da música. Ela começou a trazer-lhe texturas, pequenos presentes do mundo que ele não podia ver. Um dia, trouxe uma folha de veludo do jardim para que ele sentisse a maciez e o formato de suas veias. Em outro, uma pedra lisa e fria do riacho que corria no fundo da propriedade. E em outro, um pedaço de casca de árvore, áspero e cheio de vida. Isto é o mundo, Léo, ela sussurrava, guiando as mãos dele sobre os objetos. Ele tem muitas texturas, muitas formas. Ela estava reconstruindo o universo sensorial dele, ensinando-o a ver através do tato, do cheiro, som, Cada novo objeto era uma lição, um pedaço do quebra-cabeça de um mundo que ele pensava ter perdido para sempre. A dança deles também evoluiu. Não era mais apenas a valsa lenta e hesitante. Larissa,
que amava dançar desde criança, começou a introduzir novos ritmos, novas energias. Ela colocou uma bossa nova suave, ensinando-o a balançar os quadris, a sentir a leveza da música. Depois, um samba-canção antigo, mostrando-lhe como marcar o ritmo com os pés no chão de madeira. Sinta a música no chão, Léo, ela dizia. Ela sobe pelas suas pernas, pelo seu corpo. Você não precisa ver para dançar. Você só precisa sentir. E ele sentia. O menino, antes rígido e imóvel, agora se movia com uma fluidez crescente, o corpo respondendo à música com uma alegria instintiva que surpreendia a ambos. A sala de estar, antes uma prisão, agora era um palco para sua libertação. As mudanças em Léo começaram a se tornar inegáveis. A apatia que o definia estava desaparecendo, sendo substituída por uma curiosidade silenciosa. Ele começou a falar mais. As palavras saíam hesitantes no início, a voz enferrujada pelo desuso, mas logo se tornaram mais frequentes. Eram perguntas sobre o mundo que ele não via. Larissa, que cor é a sua voz? Ele perguntou um dia, uma questão que a deixou sem palavras por um momento. Eu acho que ela é azul, ela respondeu sorrindo. Como o céu em um dia claro. Ele também começou a se mover pela casa com mais confiança, usando a memória e o som como seus guias. Suas mãos tocando as paredes, mapeando seu caminho, em vez de esperar para ser levado. O sorriso, antes um evento raro e fugaz, agora aparecia com mais frequência. Era um sorriso que iluminava seu rosto pequeno e sério, uma explosão de luz na penumbra da casa. Ele sorria quando Larissa colocava uma música nova, sorria quando ela descrevia uma nuvem que parecia um animal, sorria quando seus pés finalmente acertavam um passo de dança complicado. Era a prova visível de que a alma do menino, que todos pensavam ter se quebrado no acidente, estava, na verdade, se curando. Estava sendo remendada com fios de música, de toque e de uma compaixão que não pedia nada em troca. Cada sorriso era uma pequena vitória, uma nota de desafio contra o silêncio e a tristeza. Dona Esther, a governanta, notou as mudanças, mas as interpretou através de sua própria lente de rigidez e controle. Ela não via a cura, via a rebeldia. A nova energia de Léo, sua crescente independência, era vista por ela como um desafio à sua autoridade. Ele está se tornando inquieto e desafiador, escreveu ela em seu relatório semanal para Otávio. Acredito que precisamos aumentar a estrutura e a disciplina. Em resposta, ela intensificou as sessões de terapia, preenchendo o dia de Léo com mais lições de braille, mais exercícios de orientação, mais regras. O resultado foi o oposto do que ela pretendia. Na presença dela, Léo se fechava completamente, tornando-se o menino apático de antes, guardando sua nova vida para os momentos secretos que compartilhava com Larissa. Numa das raras noites em que Otávio chegou em casa a tempo para o jantar, ele notou algo diferente. Enquanto comiam em silêncio na longa mesa de jantar, ele viu Léo tamborilando os dedos na toalha de linho. Não era um movimento aleatório, era um ritmo complexo e sutil. "O que é isso, filho?" perguntou Otávio, a voz soando estranha na sala silenciosa. Léo parou imediatamente assustado. "É apenas um tique nervoso, senhor Otávio", interveio Dona Esther rapidamente. "Um sinal de sua agitação. Estamos trabalhando nisso na terapia." Otávio olhou para o filho, que havia baixado a cabeça novamente, e depois para a governanta. Uma pequena semente de dúvida foi plantada em sua mente. Aquilo não parecia um tique, parecia música. Mas ele estava cansado demais, triste demais para questionar, e deixou o momento passar. O perigo de serem descobertos aumentava a cada dia. Uma tarde, Larissa e Léo estavam mais imersos do que nunca em sua rotina. Secreta, ela havia colocado uma música alegre, um chorinho instrumental, e eles estavam tentando acompanhar o ritmo rápido, rindo suavemente cada vez que ele tropeçava.
Estavam tão perdidos naquele momento de pura alegria, um oásis no deserto daquela casa, que não ouviram o som do carro de Dona Esther chegando mais cedo do que o esperado. Não ouviram seus passos silenciosos no corredor. A felicidade os havia tornado descuidados, vulneráveis. A ameaça ao seu pequeno mundo secreto estava se aproximando e eles não faziam a menor ideia do perigo iminente. Dona Esther entrou no hall principal e parou, a cabeça inclinada. Um som que não pertencia à rotina silenciosa e controlada da mansão. Era música, fraca, mas inconfundível. Vinha da sala de estar. Seu rosto, já severo, endureceu-se em uma máscara de fúria fria. A suspeita que ela nutria por semanas, a sensação de que algo estava acontecendo pelas suas costas, de que sua autoridade estava sendo minada, cristalizou-se em uma certeza gelada. Ela começou a caminhar em direção à sala, os pés deslizando silenciosamente sobre o tapete, como um predador se aproximando de sua presa. Ela não ia confrontá-los. Ia pegá-los em flagrante para que a negação fosse impossível e a punição exemplar. Larissa, enquanto girava com Léo por uma fração de segundo, olhou para o chão de madeira perfeitamente polido. E então ela viu o reflexo. Uma sombra escura e distorcida se movendo na soleira da porta. Seu coração parou. Era Dona Esther. O pânico a atingiu com a força de um golpe físico, com uma velocidade que ela não sabia que possuía. Ela arrancou os fones de ouvido de Léo, parou o celular e o empurrou suavemente, mas com urgência, de volta para a poltrona. Silêncio, Léo. Fique quieto. Ela sussurrou, o medo tornando sua voz um fiapo. Tudo aconteceu em menos de 3 segundos. Um piscar de olhos entre a alegria e o terror. Eles ficaram paralisados, esperando o inevitável. Dona Esther entrou na sala, o rosto uma tempestade controlada. Ela os encontrou sentados em silêncio, a vários metros de distância um do outro. Mas o ar na sala estava diferente. Estava carregado, vibrando com a energia da música e da dança recém-interrompidas. Ela olhou para o rosto corado de Larissa, para a respiração ainda um pouco ofegante de Léo, e soube. Ela não tinha provas concretas, mas não precisava. A culpa estava estampada no silêncio deles. Espero não estar interrompendo nada, disse ela, a voz pingando um sarcasmo gelado. Larissa apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. A chamada havia sido por um triz, mas a governanta agora estava de sobreaviso. A Guerra Fria naquela casa estava prestes a se tornar quente. A partir daquele dia, Dona Esther se tornou uma sombra constante. Ela não deixava mais Léo e Larissa sozinhos, nem por um minuto. Inventava pretextos para permanecer na sala enquanto Larissa limpava, observando cada movimento dela com olhos de falcão. O pequeno mundo secreto que eles haviam construído foi destruído. A música cessou, a dança acabou, e a luz que havia começado a brilhar nos olhos de Léo começou a se apagar novamente. Ele se tornou mais retraído do que nunca, a apatia retornando com uma força vingativa. A punição de Dona Esther não foi uma repreensão verbal, mas a tortura silenciosa de roubar-lhe a única alegria que ele havia encontrado. Ela estava provando seu ponto. Naquele mundo, a disciplina sempre esmagaria a esperança. Larissa sentia o coração partido a cada dia. Ver Léo regredir, vê-lo se fechar para o mundo novamente, era uma dor constante. Ele agora se recusava até mesmo a fazer os exercícios de terapia de Dona Esther, em um ato de protesto passivo e silencioso. E a governanta, em sua lógica distorcida, culpava Larissa. Você o desestabilizou com seus métodos irresponsáveis, disse ela a Larissa uma tarde. Você o encheu de fantasias, e agora ele não aceita mais a realidade. Larissa sabia que era o contrário. Ela lhe havia mostrado um vislumbre de uma vida real, cheia de sentimento e alegria. E agora a realidade cinzenta de Dona Esther era insuportável para ele.
A tensão entre as duas mulheres era um fio esticado, prestes a arrebentar. O ponto de ruptura veio em uma tarde chuvosa. Larissa, sabendo que seu tempo naquela casa estava provavelmente contado, sentiu uma necessidade desesperada de se conectar com Léo uma última vez. Dona Esther havia subido para atender a uma longa chamada. Era arriscado, mas ela não se importava mais. Ela se aproximou do menino. Léo, só mais uma vez, sussurrou ela, tirando o celular do bolso. Ela colocou a valsa de Chopin, o som preenchendo a sala silenciosa. Ela pegou as mãos dele e o puxou para o centro da sala. E eles dançaram, um ato final de rebelião e beleza. Eles estavam tão perdidos na música, em sua despedida silenciosa, que não ouviram a chamada de Dona Esther terminar. Não ouviram seus passos furiosos no corredor. A porta se abriu com um estrondo. Dona Esther estava parada ali, o rosto, uma máscara de fúria absoluta. "Insolente, o que você pensa que está fazendo?" Ela gritou, a voz ecoando pela sala. Ela marchou até o pequeno celular sobre a mesa e o arrancou da tomada, o som da valsa sendo abruptamente cortado. O silêncio que se seguiu foi terrível, mais alto do que qualquer música. Léo estremeceu, o corpo enrijecendo de medo ao som da voz dela. Ele se agarrou à mão de Larissa como se fosse uma boia salva-vidas. A governanta os olhava com um desprezo que era quase palpável. A tempestade que vinha se formando por semanas finalmente desabando sobre eles com toda a sua força. Ela se virou para Larissa, ignorando completamente o menino aterrorizado. "Eu lhe dei uma ordem simples, e você a desobedeceu repetidamente", sibilou Dona Esther. "Ele precisa de terapia estruturada, de disciplina, de preparação para o mundo real. Ele não precisa de seus jogos estúpidos de dança. Você não está ajudando, está prejudicando, está dando a ele falsas esperanças, enchendo sua cabeça com fantasias que o mundo real irá esmagar." Cada palavra era um golpe, uma tentativa de invalidar tudo o que Larissa havia feito, de reduzir sua compaixão a um ato de ignorância e irresponsabilidade. Larissa apenas ficou ali, protegendo Léo com seu corpo, recebendo a fúria da governanta. Dona Esther, então, fez uma queixa formal a Otávio naquela noite por telefone. Ela descreveu o comportamento de Larissa como insubordinação perigosa e interferência prejudicial no tratamento de Mateu. Otávio, do outro lado da linha, em meio a uma reunião de negócios, ouviu distraidamente. Ele ouviu palavras como protocolo, terapia, risco, e em sua exaustão e distância, ele cometeu um erro terrível. Ele concordou com ela. "Você está certa, Esther. A equipe não deve interferir. Cuide disso." Para ele, foi uma pequena decisão administrativa para encerrar a chamada. Para Léo, foi uma sentença. Dona Esther desligou o telefone com um sorriso vitorioso. Ela tinha a permissão que precisava para erradicar a influência de Larissa para sempre. No dia seguinte, Dona Esther confrontou Larissa com sua nova autoridade. "Eu falei com o Sr. Otávio. Ele concorda que sua presença aqui é prejudicial para Léo", disse ela, a voz cheia de um triunfo frio. "Você está demitida e vou garantir pessoalmente que sua agência receba um relatório tão negativo que você nunca mais trabalhará com uma criança." Ela então se virou para Léo, que ouvia tudo, o corpo tremendo. "E você, mocinho, vai aprender que neste mundo a disciplina é mais importante que a diversão." Ela agarrou o braço de Léo com força, puxando-o para longe de Larissa. O menino, sentindo-se arrancado de sua única fonte de conforto, soltou um grito, o primeiro som alto que fizera em um ano. Mas não era um som de alegria, era um grito de puro e absoluto desespero. A partir daquele dia, Dona Esther se tornou uma sombra constante, uma vigilante implacável. Ela não deixava mais Léo e Larissa sozinhos, nem por um minuto.
Inventava pretextos para permanecer na sala, enquanto Larissa limpava, observando cada movimento dela com olhos de falcão, sua presença uma nuvem fria que sufocava o ar. O pequeno mundo secreto que eles haviam construído com tanto cuidado foi destruído. A música cessou. A dança acabou. E a luz que havia começado a brilhar nos olhos de Léo começou a se apagar novamente, como uma vela em uma corrente de ar. Ele se tornou mais retraído do que nunca, a apatia retornando com uma força vingativa. Agora, reforçada por uma camada de tristeza e decepção. A punição de Dona Esther não foi uma repreensão verbal, mas a tortura silenciosa de roubar-lhe a única alegria que ele havia encontrado em um ano. Larissa sentia o coração partido a cada dia que passava. Ver Léo regredir, vê-lo se fechar para o mundo novamente, era uma dor constante e aguda. Ele agora se recusava até mesmo a fazer os exercícios de terapia de Dona Esther, em um ato de protesto passivo e silencioso. Suas mãos permaneciam moles sobre o livro em braille, seus pés se recusavam a se mover nos exercícios de orientação. E a governanta, em sua lógica distorcida e cega, culpava Larissa pela regressão. Você o desestabilizou com seus métodos irresponsáveis e sentimentais, disse ela a Larissa uma tarde, a voz um silvo baixo e furioso. Você o encheu de fantasias e agora ele não aceita mais a realidade de sua condição. Larissa sabia que era exatamente o contrário. Ela lhe havia mostrado um vislumbre de uma vida real, cheia de sentimento e alegria. E agora, a realidade cinzenta e sem emoção de Dona Esther era insuportável para ele. O ponto de ruptura veio em uma tarde chuvosa, uma semana depois. Larissa, sabendo que seu tempo naquela casa estava provavelmente contado, sentiu uma necessidade desesperada de se conectar com Léo uma última vez, de lhe dar uma última memória de alegria. Dona Esther havia subido para atender a uma longa chamada de vídeo com um dos terapeutas de Léo, uma rara janela de oportunidade. Era arriscado, uma loucura, mas ela não se importava mais com as consequências para si mesma. Seu único pensamento era o menino. Ela se aproximou da poltrona onde ele estava sentado, imóvel como sempre. Léo, só mais uma vez, sussurrou ela, tirando o celular do bolso com as mãos trêmulas. Ela colocou a valsa de Chopin, o som preenchendo a sala silenciosa com uma beleza melancólica. Ela pegou as mãos dele e o puxou suavemente para o centro da sala. E eles dançaram. Foi um ato final de rebelião e beleza, uma despedida silenciosa. Eles estavam tão perdidos na música, em seu último momento de conexão, que não ouviram a chamada de Dona Esther terminar mais cedo do que o esperado. Não ouviram seus passos furiosos, descendo a escada e se aproximando pelo corredor. A alegria os havia tornado surdos para o perigo que se aproximava, um perigo que estava prestes a destruir seu frágil santuário para sempre. A porta da sala de estar se abriu com um estrondo, revelando a figura de Dona Esther. O rosto, uma máscara de fúria absoluta, os olhos queimando com a confirmação de suas piores suspeitas. Insolente! O que você pensa que está fazendo? Ela gritou, a voz ecoando pela sala como o estalo de um chicote. Ela marchou até o pequeno celular sobre a mesa e o arrancou da tomada. O som da valsa sendo abruptamente cortado. O silêncio que se seguiu foi terrível, mais alto e mais chocante do que qualquer música. Léo estremeceu violentamente, o corpo enrijecendo de medo ao som da voz dela. Ele se agarrou à mão de Larissa como se fosse uma boia salva-vidas em um oceano de fúria. A governanta os olhava com um desprezo que era quase palpável. A tempestade que vinha se formando por semanas, finalmente desabando sobre eles com toda a sua força, sem piedade e sem restrições. A frágil bolha de felicidade deles havia estourado de forma brutal. Ela se virou para Larissa, ignorando completamente o menino aterrorizado que se agarrava a ela.
Eu lhe dei uma ordem simples, e você a desobedeceu repetidamente pelas minhas costas como uma ladra, sibilou Dona Esther, o rosto a centímetros do de Larissa. Ele precisa de terapia estruturada, de disciplina, de preparação para o mundo real. Ele não precisa de seus jogos estúpidos e sentimentais de dança. Você não está ajudando, está prejudicando. Está dando a ele falsas esperanças, enchendo sua cabeça com fantasias que o mundo real irá esmagar sem a menor piedade. Cada palavra era um golpe, uma tentativa de invalidar tudo o que Larissa havia feito, de reduzir sua compaixão a um ato de ignorância e irresponsabilidade. Larissa apenas ficou ali, protegendo Léo com seu corpo, recebendo a fúria da governanta sem dizer uma palavra. Dona Esther, então, fez uma queixa formal a Otávio naquela mesma noite por telefone. Ela descreveu o comportamento de Larissa como insubordinação perigosa e interferência prejudicial e antiterapêutica no tratamento de Léo. Ela usou termos clínicos e profissionais, pintando um quadro de uma empregada ignorante que estava desfazendo meses de trabalho duro. Otávio, do outro lado da linha, em meio a uma fusão de empresas em Tóquio, ouviu distraidamente, cansado e sobrecarregado. Ele ouviu palavras como protocolo, terapia, risco, e em sua exaustão e distância emocional, ele cometeu um erro terrível, um erro que custaria caro a seu filho. Ele concordou com ela. Você está certa, Esther. A equipe não deve interferir. Cuide disso como achar melhor. Para ele, foi uma pequena decisão administrativa para encerrar a chamada. Para Léo, foi uma sentença. No dia seguinte, Dona Esther confrontou Larissa com sua nova e inquestionável autoridade. Ela a convocou para o escritório, um lugar frio e impessoal. Eu falei com o Sr. Otávio ontem à noite. Ele concorda plenamente que sua presença aqui é prejudicial para o bem-estar de Léo, disse ela, a voz cheia de um triunfo frio e perverso. Portanto, você está demitida, com efeito imediato. Ela empurrou um envelope pela mesa. Este é o seu pagamento final. Espero que você desocupe suas acomodações dentro de 1 hora. A crueldade era eficiente, burocrática. Larissa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela tentou argumentar, tentou explicar sobre o sorriso de Léo, sobre seu progresso, mas Dona Esther a cortou. Suas opiniões não são mais necessárias. Agora, saia. A governanta não havia terminado. Ela queria garantir que a influência de Larissa fosse completamente erradicada. E para que fique claro, acrescentou ela, enquanto Larissa se levantava, atordoada, vou garantir pessoalmente que sua agência receba um relatório tão negativo, detalhando sua insubordinação e seus métodos perigosos, que você nunca mais trabalhará com uma criança vulnerável. A ameaça era a destruição completa de sua carreira, de sua vocação. Dona Esther não estava apenas demitindo-a, estava tentando apagá-la. Ela se virou para Léo, que fora trazido ao escritório e ouvia tudo, o corpo tremendo. E você, mocinho, vai aprender que neste mundo a disciplina é mais importante que a diversão. Ela agarrou o braço de Léo com força, puxando-o para longe de Larissa. O menino, sentindo-se arrancado de sua única fonte de conforto e segurança, soltou um grito, o primeiro som alto que fizera em 1 ano. Mas não era um som de alegria, era um grito de puro e absoluto desespero, um som animal de perda e terror. Ele se debateu, tentando voltar para Larissa, mas o aperto de Dona Esther era de ferro. Larissa observou, o coração se partindo em 1000 pedaços, enquanto o menino era arrastado para fora do escritório. O grito dele ecoou pelos corredores, um testemunho da dor que a disciplina de Dona Esther estava infligindo. Esse som, o som do espírito de uma criança sendo quebrado, seria a última e mais dolorosa memória de Larissa daquela casa.
A expulsão de Larissa foi rápida e humilhante. Ela arrumou seus poucos pertences em uma pequena mala, sob o olhar vigilante de outro funcionário, para garantir que não roubasse nada. Cada passo para fora daquela mansão era como caminhar sobre vidro quebrado. Ela não sentia tristeza pela perda do emprego, mas uma dor avassaladora por abandonar Léo. Ela se sentia uma traidora, como se estivesse deixando um soldado ferido para trás no campo de batalha. Ao passar pelo hall de entrada, ela olhou uma última vez para a grande sala de estar, agora silenciosa e vazia novamente. Seu salão de baile secreto, o lugar onde ela havia testemunhado um pequeno milagre. As lágrimas que ela segurou finalmente vieram, silenciosas e amargas, enquanto os grandes portões da mansão se fechavam atrás dela, exilando-a do menino que ela havia aprendido a amar. Nos dias que se seguiram, a mansão Albuquerque voltou ao seu silêncio mortal. Mas agora era um silêncio diferente. Não era mais um silêncio de luto, mas um silêncio de resistência. Léo se fechou completamente para o mundo, uma concha impenetrável de trauma. Ele se recusava a comer mais do que o mínimo para sobreviver. Ele se recusava a participar de qualquer uma das sessões de terapia de Dona Esther. Ele se sentava em sua poltrona, não mais apático, mas rígido, tenso, uma fortaleza de protesto silencioso. Ele não respondia a perguntas, não reagia a estímulos. A faísca que Larissa havia acendido com tanto cuidado não havia apenas se apagado. Parecia ter sido submersa em um oceano de gelo. A ausência de Larissa era uma presença constante, um fantasma que assombrava cada cômodo. Dona Esther, que esperava que a remoção da distração fizesse Léo voltar ao seu programa, encontrou-se diante de um muro de resistência passiva. Seus métodos, que antes produziam uma obediência apática, agora não produziam nada. O menino se tornara inalcançável. A frustração dela crescia a cada dia. Ela tentava ser mais rígida, depois tentava uma falsa gentileza, mas nada funcionava. Ele a havia trancado do lado de fora de seu mundo interior, e ela não tinha a chave. Sem perceber, em sua tentativa de provar que seu método era o único correto, ela estava apenas provando o contrário. Estava demonstrando com uma clareza dolorosa que a disciplina sem amor não era uma cura, mas uma forma de tortura que apenas aprofundava as feridas da alma. Otávio, ainda trabalhando em sua viagem de negócios, recebia os relatórios diários de Dona Esther. Eram textos cuidadosamente redigidos, cheios de eufemismos e mentiras por omissão. Léo está passando por uma fase de transição desafiadora, escrevia ela. Sua resistência à terapia aumentou, o que é um sinal de que estamos chegando perto do núcleo do trauma. É um processo difícil, mas necessário. Ela o fazia acreditar que a regressão do menino era um sinal de progresso, uma parte dolorosa, mas essencial da cura. Otávio, a milhares de quilômetros de distância e desesperado para acreditar que seu filho estava em boas mãos, aceitava as palavras dela sem questionar. Ele se agarrava à esperança de que os especialistas soubessem o que estavam fazendo, pois a alternativa era admitir seu próprio fracasso como pai. Enquanto isso, Larissa vivia em um limbo de tristeza e culpa. Ela encontrou um pequeno quarto para alugar, usando o pouco dinheiro que lhe restava. A ameaça de Dona Esther sobre sua carreira se concretizou. A agência de cuidadores a contatou, informando que seu contrato estava suspenso devido a uma queixa grave de um cliente. As portas se fechavam ao seu redor. Mas sua maior dor não era sua própria situação precária. Era a memória do grito de Léo. Ela acordava no meio da noite, ouvindo aquele som de desespero. Ela se sentia responsável, como se tivesse dado ao menino um vislumbre do céu, apenas para deixá-lo cair de volta em um inferno ainda mais profundo. Ela pensou em contatar Otávio, mas como?
Ela era apenas uma ex-faxineira acusada de incompetência. Quem acreditaria nela? A música havia desaparecido de sua vida. Ela não conseguia mais cantarolar enquanto trabalhava em pequenos bicos de limpeza que encontrava. As melodias que antes lhe traziam conforto agora eram apenas um lembrete doloroso do que ela e Léo haviam perdido. Seu amor pela dança, que havia redescoberto com ele, parecia uma memória de outra vida. O mundo parecia ter perdido a cor, a textura, o som. Ela havia tentado fazer o bem, havia agido com o coração, mas o resultado fora um desastre. Sua fé na bondade, o pilar que a sustentara por toda a vida, estava abalada. Ela começou a acreditar na filosofia fria de Dona Esther. Talvez o mundo fosse mesmo um lugar onde a disciplina esmagava a alegria e a compaixão era apenas uma forma de ingenuidade. De volta à mansão, a situação de Léo estava se tornando visivelmente alarmante. Ele mal comia e seu rosto pequeno e pálido estava ficando mais magro a cada dia. A energia que ele havia começado a mostrar desapareceu completamente, deixando para trás uma fragilidade que começou a preocupar até mesmo a rígida Dona Esther. Ela não se preocupava com o bem-estar emocional dele, mas com sua saúde física. Um menino doente seria uma marca muito mais visível de seu fracasso do que um menino apático. Ela começou a forçá-lo a tomar suplementos nutricionais, transformando a hora das refeições em mais um campo de batalha, mais uma luta de vontades que ela invariavelmente perdia contra a resistência silenciosa dele. A casa, antes um santuário de luto, agora era um hospital de almas doentes. A virada começou com uma fotografia. Otávio, em seu quarto de hotel em Tóquio, incapaz de dormir, estava olhando as fotos em seu celular. Ele pediu a Dona Esther que lhe enviasse uma foto recente de Léo. A imagem que ele recebeu o chocou. Não era o menino apático que ele conhecia. Era um menino que parecia doente. Havia olheiras escuras sob seus olhos e uma fragilidade em sua postura que ele não havia notado antes. Pela primeira vez, a armadura de negação de Otávio começou a rachar. Os relatórios profissionais de Dona Esther diziam uma coisa, mas a fotografia de seu filho contava uma história completamente diferente. Uma história de sofrimento silencioso que o atingiu como um soco no estômago. A semente da dúvida, uma vez plantada, cresceu rapidamente. Otávio começou a questionar tudo. A apatia de seu filho era realmente um trauma ou era algo mais? A rigidez de Dona Esther era terapêutica ou opressiva? Ele se lembrou do breve momento no jantar, semanas atrás, quando viu Léo tamborilando um ritmo na mesa. Um tique nervoso, ela havia dito. Mas não parecia um tique. Parecia vivo. Ele começou a sentir uma onda avassaladora. Ele havia terceirizado a criação de seu filho, o cuidado de sua alma, para especialistas e tutores, acreditando que eles saberiam o que fazer melhor do que ele, o pai quebrado. Mas e se ele estivesse errado? E se o que Léo precisava não fosse mais disciplina, mas algo que ele havia esquecido como dar? Amor? Com uma decisão súbita que surpreendeu sua equipe, Otávio cancelou o resto de sua agenda de negócios. Estou voltando para casa, anunciou ele a seu assistente. Agora, reserve o primeiro voo. Ele não informou a mansão de seu retorno iminente. Queria chegar sem ser anunciado, ver a situação com seus próprios olhos, sem os filtros e as preparações de Dona Esther. Pela primeira vez em um ano, ele estava colocando seu filho à frente de seu trabalho. Ele estava voltando para casa não apenas como o dono da mansão, mas como um pai que finalmente começava a suspeitar que seu filho estava em um perigo muito maior do que ele imaginava. A longa viagem de volta de Otávio foi uma tortura silenciosa. Ele passou horas no avião particular, não revisando relatórios de negócios, mas olhando fixamente para a fotografia de Léo em seu celular. A imagem de seu filho,
tão frágil e visivelmente infeliz, o assombrava. Pela primeira vez em 1 ano, ele permitiu que as memórias do dia do acidente voltassem com força total. O som de metal se contorcendo, o cheiro de fumaça, o silêncio aterrorizante de sua esposa no banco do passageiro. Ele havia sobrevivido com ferimentos leves, mas ela e a visão de seu filho haviam sido tiradas dele. A culpa, um monstro que ele mantinha acorrentado com o trabalho incessante, ameaçava devorá-lo. A imagem de Léo agora estava inexoravelmente ligada àquela culpa, e uma nova e terrível suspeita começava a se formar. Ele estava falhando com seu filho novamente. Ele chegou à mansão tarde da noite, usando sua própria chave para entrar, um estranho em sua própria casa. A propriedade estava mergulhada em uma escuridão e silêncio que pareciam mais profundos e mais opressivos do que nunca. Não era a quietude pacífica de um lar adormecido, mas o silêncio pesado de um mausoléu. Cada passo seu ecoava nos corredores vazios, cada sombra parecia se esticar e zombar de sua ausência. Ele sentiu a falta de vida na casa de uma forma visceral, a frieza do mármore sob seus pés, parecendo subir por seu corpo. A atmosfera estagnada era um reflexo de sua própria vida emocional. Um mundo de luxo, desprovido de qualquer calor ou alegria. Ele se moveu silenciosamente em direção ao quarto de Léo, o coração pesado, com uma premonição sombria. Ao chegar ao quarto do filho, seu primeiro instinto foi de pânico. A cama estava vazia, os lençóis arrumados de forma impecável. Um calafrio percorreu a espinha de Otávio. Onde estava Léo? Ele chamou suavemente por Dona Esther, mas não houve resposta. Seus aposentos ficavam na outra ala da casa. Por um momento, o pai aterrorizado superou o executivo controlado. Ele começou a procurar, o coração batendo, forte, movendo-se pelos corredores escuros de uma casa que, de repente, parecia vasta e ameaçadora. Sua mente conjurava cenários terríveis. Ele estava prestes a acionar o alarme de segurança quando, ao passar por um corredor que ele evitava há 1 ano, algo o fez parar. Um som, fraco, hesitante, mas inconfundível. O som vinha de trás de uma grande porta dupla de carvalho no final do corredor, a sala de música. Um lugar que havia sido o coração da casa quando Helena, sua falecida esposa, estava viva, mas que se tornara um túmulo silencioso desde sua morte. Ele não entrava ali há mais de 1 ano. A porta, que deveria estar trancada, estava ligeiramente entreaberta. E de dentro ele ouviu novamente uma única e desajeitada nota de piano, seguida por um silêncio e depois outra. Alguém estava lá dentro tocando de forma hesitante, quase com medo. A curiosidade, misturada com um medo profundo, o impeliu para a frente. Ele empurrou a porta, que se abriu com um gemido suave, revelando a cena que mudaria sua vida para sempre. A sala de música estava escura, os móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas. A única fonte de luz era um feixe prateado de luar que entrava por uma fresta na cortina, iluminando o grande piano de cauda no centro da sala. E lá, sentado no banco do piano, estava seu filho, Léo. Sozinho na escuridão, suas pequenas mãos pairavam sobre as teclas, procurando, caçando uma melodia. Ele tocava uma nota, inclinava a cabeça para ouvir, depois tentava outra. Otávio percebeu com um aperto no coração que o menino estava tentando recriar a simples canção de ninar que ele havia ouvido semanas antes, a melodia que a faxineira cantarolava. Era uma busca musical, uma tentativa desesperada de encontrar um eco da única alegria que ele havia conhecido. Depois de alguns minutos de notas hesitantes, Léo pareceu desistir. Ele deslizou do banco do piano e caminhou para o centro da sala. Otávio permaneceu nas sombras da porta, mal respirando, sem querer quebrar o feitiço daquele momento sagrado e secreto. Então, ele viu seu filho fazer algo que o deixou completamente atordoado.
Léo ergueu os braços, como se estivesse segurando um parceiro de dança invisível, e começou a se mover, desajeitadamente, contando os passos em um sussurro quase inaudível. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele estava tentando dançar. Estava tentando refazer os passos da valsa que Larissa lhe ensinara, seu corpo pequeno se movendo na escuridão, em uma dança solitária com uma memória. Otávio assistia escondido e sentia seu coração se partindo. Ele não via um menino quebrado ou um inválido. Via uma criança de uma força e resiliência inimagináveis, lutando com todas as suas forças para se reconectar com um momento de felicidade, para encontrar a luz em sua escuridão perpétua. A imagem era ao mesmo tempo a coisa mais linda e mais triste que ele já vira. Aquele desejo de viver, aquela faísca de alegria que ele pensava ter sido extinta para sempre no acidente, estava ainda brilhando teimosamente no escuro. E a pessoa que havia acendido aquela faísca não era a terapeuta cara, não era a governanta rígida e certamente não era ele, o pai ausente. Foi uma faxineira. No meio de um giro desajeitado, o pé de Léo prendeu na borda de um tapete. Ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão de madeira com um baque surdo. Otávio deu um passo instintivo para a frente para ajudá-lo, mas parou. Léo não chorou. Ele não gritou. Ele apenas ficou ali por um momento. A pequena forma escura no chão, a personificação da derrota. Otávio sentiu uma onda de ódio por si mesmo, uma culpa tão avassaladora que quase o sufocou. Seu filho estava literalmente caindo no escuro, e ele não estava lá para segurá-lo. Mas então, com uma determinação que chocou seu pai, Léo começou a se levantar. Ele se apoiou nos cotovelos, depois nos joelhos, e lentamente, teimosamente, ficou de pé novamente, pronto para tentar de novo. Aquele foi o momento da revelação para Otávio. O tique nervoso, que Dona Esther havia mencionado. A agitação nos relatórios dela, a apatia, a regressão. Tudo se encaixou em sua mente com uma clareza dolorosa e ofuscante. Não era rebeldia, era luto. Léo não estava resistindo à terapia. Ele estava de luto pela perda da única pessoa que lhe havia mostrado a alegria novamente. E ele, Otávio, em sua ignorância e distância, havia sancionado a remoção daquela pessoa, daquela luz. Ele havia, efetivamente, punido seu filho por ser feliz. A compreensão como caiu sobre ele, enterrando-o sob o peso de seu próprio fracasso colossal como pai. Com o coração em pedaços, Otávio recuou silenciosamente, fechando a porta da sala de música com um cuidado infinito para não ser notado. Ele não queria que seu filho soubesse que seu santuário secreto havia sido invadido. Ele precisava pensar. Ele voltou para seu escritório, mas o homem que entrou não era o mesmo que havia saído para procurar seu filho. A armadura de indiferença havia sido estilhaçada, deixando para trás um homem cru, ferido, mas finalmente, terrivelmente, desperto. A dor que ele sentia não era mais a dor passiva do luto, mas a dor aguda e ativa da culpa. E essa culpa exigia ação, exigia reparação. Ele se sentou em sua mesa, o rosto entre as mãos, e pela primeira vez em 1 ano ele chorou. Chorou por sua esposa, chorou por seu filho e, acima de tudo, chorou por si mesmo, pelo homem que ele havia se tornado, um fantasma em sua própria família, um covarde que se escondeu no trabalho para não enfrentar a vida. As lágrimas não eram de autopiedade, mas de purificação. Elas estavam lavando a poeira de sua alma, limpando o caminho para o que ele sabia que precisava fazer. A noite de revelação não havia terminado. Ela apenas havia começado. E ele sabia que as ações que tomaria a seguir não apenas mudariam o futuro de seu filho, mas também definiriam a sua própria redenção ou condenação final. Ele pegou o telefone e discou o número de Jorge. Sua voz, quando falou, estava embargada pela emoção, mas firme como rocha.
Jorge, disse ele, encontre a faxineira Larissa. Eu preciso falar com ela. Traga-a para a mansão amanhã de manhã, o mais cedo possível. A ordem era clara. Seu plano anterior de uma investigação discreta havia sido jogado pela janela. Agora era uma questão de urgência. Ele precisava olhar nos olhos da mulher que havia conseguido o que todos os seus milhões não conseguiram: fazer seu filho sorrir. Ele precisava entender, precisava agradecer e precisava, de alguma forma, consertar o terrível erro que havia cometido. E Jorge, acrescentou ele, antes de desligar, a voz agora baixando para um tom gelado: não diga uma única palavra a Dona Esther sobre meu retorno ou sobre este pedido. Quero que amanhã de amanhã seja uma completa surpresa para ela. A caçada não era mais pela verdade. A verdade ele já tinha. A caçada agora era pela justiça. E ele, Otávio Albuquerque, usaria todo o seu poder, toda a sua influência e toda a sua fúria, recém-despertada, para garantir que a justiça fosse servida, não importando quem fosse esmagado no processo. As peças do tabuleiro estavam sendo movidas para a confrontação final, uma confrontação que aconteceria em seu território, sob suas regras. Na manhã seguinte, um carro discreto parou em frente ao modesto prédio de apartamentos de Larissa. Jorge, o chefe de segurança, saiu. Larissa, que recebeu a ligação dele com o coração na boca, esperava o pior. Ela desceu as escadas, preparada para mais uma acusação, mais uma humilhação. Mas a expressão de Jorge não era ameaçadora, era respeitosa. Senhorita Larissa, o senhor Otávio Albuquerque solicita sua presença na mansão. Ele me pediu para garantir que a senhora fosse tratada com o máximo de conforto e segurança. Larissa ficou atônita. O pedido não fazia sentido. Por que o homem que sancionou sua demissão a queria de volta? Com uma mistura de medo e uma curiosidade que não conseguiu suprimir, ela concordou, entrando no carro de luxo que a levaria de volta ao lugar de sua maior dor. A chegada à mansão foi diferente de todas as outras vezes. Jorge não a levou pela entrada de serviço, mas pela porta da frente. O hall, antes frio e intimidador, parecia diferente. Talvez pela luz da manhã que agora entrava pelas janelas abertas. Ele a guiou até a grande sala de estar. E lá, sentado na poltrona, estava Léo. Ao ouvir os passos e a voz de Jorge anunciando a chegada dela, a cabeça do menino se ergueu e uma expressão de pura e radiante esperança iluminou seu rosto. Larissa, ele sussurrou, a voz fraca, mas cheia de uma alegria inconfundível. Larissa sentiu as lágrimas brotarem. Esquecendo todo o medo, ela correu para ele, ajoelhando-se e pegando suas pequenas mãos. Estou aqui, Léo. Estou aqui. A conexão entre eles era instantânea, poderosa, como se nunca tivessem sido separados. Otávio observava a cena de uma porta lateral, o coração apertado. Ver a alegria genuína no rosto de seu filho. Uma alegria que ele não via há um ano. Foi a confirmação final e dolorosa de tudo o que ele havia descoberto. Era a prova viva de que a cura de Léo não estava em protocolos rígidos ou em terapias caras, mas na simples e calorosa conexão humana que aquela jovem faxineira havia lhe oferecido. Ele sentiu uma onda de gratidão por Larissa, tão intensa que era quase esmagadora. Mas também sentiu uma vergonha profunda por sua própria cegueira, por ter permitido que aquela luz fosse expulsa de sua casa e da vida de seu filho. Ele sabia que não bastava trazê-la de volta. Ele precisava consertar o que havia quebrado, começando por si mesmo. Foi nesse momento de reencontro terno que Dona Esther entrou na sala. O rosto uma máscara de fúria e incredulidade. "O que ela está fazendo aqui?" ela exigiu, a voz sibilando, os olhos fixos em Larissa como se ela fosse uma praga. "Eu a demiti sob a autoridade do senhor desta casa." Ela marchou em direção a Léo, tentando puxá-lo para longe de Larissa. "E você, Léo, já para o seu quarto. Sua
teimosia e seu comportamento rebelde desde que esta mulher se foi são inaceitáveis. Você vai aprender a seguir as regras. Ela não tinha visto Otávio, escondido nas sombras do corredor, e em sua arrogância, ela revelou a verdadeira natureza de seu cuidado. Um regime de controle e punição, desprovido de qualquer afeto. Otávio escolheu aquele momento para se revelar. Ele deu um passo para dentro da sala, sua presença silenciosa instantaneamente congelando Dona Esther no lugar. A cor desapareceu de seu rosto quando ela o viu, a boca se abrindo em um ó chocado. Ele não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em seu filho, que se encolhera ao som da voz raivosa da governanta. Ignorando completamente a mulher que havia governado sua casa por tanto tempo, Otávio caminhou lentamente em direção a um canto da sala que estava coberto por um lençol de seda. Com um movimento fluido, ele puxou o lençol, revelando o antigo toca-discos de sua falecida esposa, um objeto que não era tocado há mais de um ano, um santuário de suas memórias mais felizes. Com uma reverência quase religiosa, ele abriu a tampa de mogno do aparelho. Selecionou um disco de vinil de uma coleção empoeirada, um álbum de valsas de Strauss que ele e Helena costumavam ouvir. Ele colocou o disco no prato, posicionou a agulha e um som suave de chiado preencheu a sala, seguido pelas primeiras e hesitantes notas de uma valsa. A música, tão ausente naquela casa, soou estranha e milagrosa, uma ressurreição. Dona Esther o observava, paralisada pelo choque. Larissa segurava as mãos de Léo, sem entender o que estava acontecendo. Otávio não estava apenas tocando uma música, ele estava quebrando o feitiço de luto que havia aprisionado aquela casa e a ele mesmo por tanto tempo. Então, ele fez o impensável. Caminhou até seu filho, passando por uma Dona Esther petrificada como se ela não existisse. Ele se ajoelhou na frente de Léo, colocando-se no nível dele, um gesto de humildade que ninguém jamais o vira fazer. Léo, disse ele, a voz embargada, quebrando-se com o peso de um ano de dor não expressa. Papai não sabe dançar. Eu esqueci como. Ele estendeu a mão para seu filho cego, uma oferta de vulnerabilidade total. Você me ensina? O pedido ficou suspenso no ar, tão poderoso e chocante quanto qualquer transação de negócios que ele já havia feito. Não era uma ordem, não era uma instrução. Era um pedido de ajuda de um pai para seu filho. Léo, que estava tenso de medo, pareceu processar as palavras de seu pai. Um tremor percorreu seu corpo pequeno. Então, lentamente, um sorriso radiante, o sorriso que Larissa havia despertado, espalhou-se por seu rosto. Ele não disse uma palavra. Apenas estendeu sua pequena mão e a colocou na mão grande e forte de seu pai. Naquele toque, um ano de distância, de dor e de silêncio foi desfeito. Foi um ato de perdão, de aceitação, de um filho ensinando ao pai que a verdadeira força não está em ser inquebrável, mas em ter a coragem de pedir ajuda para juntar os pedaços. Otávio sentiu a mão de seu filho na sua e as lágrimas que ele segurou por um ano finalmente vieram. Com os olhos ainda cheios de lágrimas, Otávio se virou para Larissa. Por favor, disse ele, a voz um apelo desesperado. Fique e nos ensine. Ele olhou de seu filho para ela, a conexão entre os dois finalmente clara para ele. Ensine a nós dois a dançar de novo. Não era uma oferta de emprego. Era um convite para entrar em sua família quebrada e ajudá-los a se curar. Era a admissão de que a sabedoria dela, a compaixão de uma simples faxineira, era mais poderosa do que todos os seus milhões, mais eficaz do que todos os seus terapeutas. Era a rendição de um homem orgulhoso à sabedoria do coração, um ato de humildade que era o verdadeiro clímax de sua jornada. Dona Esther finalmente se recuperou do choque, a fúria dando lugar à indignação. Senhor Otávio, isso é altamente inadequado. Ele precisa de estrutura, não disso, ela protestou, gesticulando para a cena com desprezo.
Otávio finalmente se virou para ela e a emoção em seu rosto foi substituída por um gelo cortante. Você está errada, Esther, disse ele, a voz calma, mas final. O que ele precisa é de alegria. O que ele precisa é de amor. Coisas que seu regime de disciplina foi incapaz de fornecer. Ele se levantou, a mão ainda segurando a de Léo. Seus serviços não são mais necessários nesta casa. Pegue suas coisas e saia. Agora. A demissão foi fria, rápida e executada na frente de todos. Justiça poética pela humilhação que ela infligira a Larissa. O que se seguiu foi um momento de pura magia. No meio da vasta sala de estar, sob o olhar de uma governanta derrotada, a música da valsa continuava a tocar. Otávio, grande e desajeitado, e Léo, pequeno e hesitante, estavam de pé, de mãos dadas. Mostre-nos, Larissa, pediu Otávio, e ela, com um sorriso trêmulo em meio às lágrimas, começou a guiá-los. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ela os guiou, suas instruções suaves preenchendo, ensinando a um pai e a um filho a se encontrarem novamente através do ritmo e do movimento. Pela primeira vez em um ano, uma risada genuína e infantil de Léo ecoou pela casa, o som mais bonito que aquelas paredes já haviam ouvido. Meses depois, a mansão Albuquerque era um lugar irreconhecível. As cortinas pesadas foram abertas, inundando os cômodos com luz solar. A música era uma presença constante, não apenas as valsas de Helena, mas o jazz, o samba, o rock. A casa estava viva. Otávio era um pai presente, tendo reduzido drasticamente suas horas de trabalho para passar tempo com o filho. Ele aprendeu a rir de novo, a ser bobo, a se conectar. Léo, por sua vez, floresceu. Ele era um menino confiante e alegre que navegava pelo mundo com uma nova coragem, sua escuridão iluminada pela música e pelo amor. Larissa não era mais uma faxineira, era uma amiga da família, uma tutora amada, a arquiteta da cura deles. A cena final, no entanto, acontece longe da alegria e da mansão. Em um escritório estéril e burocrático, Dona Esther, o rosto marcado por um ressentimento amargo, senta-se em frente a uma assistente social de expressão severa. "Estou aqui por preocupação", diz Esther, a voz cheia de uma falsa sinceridade. A criança, Leonardo Albuquerque, está sob os cuidados de uma ex-empregada sem qualificações formais. O pai, o Sr. Otávio, tem se mostrado emocionalmente instável desde a morte de sua esposa, tomando decisões erráticas e demitindo profissionais qualificados. Ela entrega uma pasta cheia de seus relatórios unilaterais. Estou genuinamente preocupada com o bem-estar do menino. A ameaça de que o mundo exterior, com suas regras frias e seus julgamentos, possa destruir aquela frágil e recém-descoberta felicidade é real e iminente. E você, acredita que a verdadeira cura vem de protocolos e regras ou de atos de amor e conexão humana? Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que acredita no poder da compaixão.